Olá, bem-vindos ao quadro, e hoje nós vamos estudar sobre os resistores elétricos, que a gente também chama de... e vamos estudar a resistência elétrica desses resistores, né? Então, observa o seguinte, ó, imagina que você tem aqui um resistor elétrico. Como que você representa um resistor elétrico? É assim, ó. Tá vendo? É um cabelinho, é uma curva assim espetadinha, né? Um dentinho de serra. Como se fosse o cabelo do Bart, do desenho dos Simpsons. O que acontece com esse resistor, que a gente vai chamar de R, ele tem resistência igual a R. Quando você submete esse resistor a uma diferença de potencial, uma DDP igual a U, por exemplo, vou chamar de U, surge nesse resistor uma corrente elétrica. Tá bom? E qual a relação entre a diferença de potencial, o resistor e a corrente elétrica? A diferença de potencial é diretamente proporcional à intensidade da corrente e a relação e a constante proporção é essa resistência R aqui. Ou seja, e como é medida a resistência, né? A resistência, a unidade de medida da resistência é a letra grega ômega e a gente escreve essa resistência em ohms, a unidade de medida dessa resistência é ohm. O que significa? Se você aplica 1 volt, a um resistor de 1 ohm, a corrente medida é igual a 1 ampere, tá certo? Você pode calcular a corrente assim também, I igual a U sobre R, tá certo? Se você aplica uma corrente aqui, uma diferença de potencial de 1 volt, e você há uma resistência de 1 ohm, você observa uma corrente de 1 ampere, tá bom? Vamos fazer um exemplo. Suponhamos que você tem aqui um circuito elétrico, e a diferença de potencial U é igual a 10 volts. O nosso resistor vale 5 ohms. Quanto vale a corrente? A corrente circula do polo positivo para o polo negativo, né? Lembrando que aqui é o sentido convencional da corrente. E a nossa pergunta é, quanto vale essa corrente? A corrente é igual a U dividido por R, portanto, I é igual a 10 dividido por 5, 10 volts dividido por 5 ohms, o resultado é 10 dividido por 5 é igual a 2 ohms, não, 2 amperes, que é a unidade de medida da corrente. E se você sabe também o seguinte, ó, aqui você tem uma diferença de potencial que você não sabe o valor, submeteu a essa diferença de potencial um resistor R igual a 20 ohms e observou que passa uma corrente de 5 amperes. Quanto vale o U? Lembra que o U é igual a R vezes I, né? Que na verdade é só você pegar essa fórmula aqui de cima e pega esse R e passa multiplicando. Ó. U é igual a R vezes I. É a lei de Ohm, né? Então, U é igual a, quanto vale o R? 20 ohms. E a corrente? 5 amperes. Portanto, o U que a gente vai medir é igual a 100 volts. Está aqui. Muito simples, né? Muito fácil de aprender e muito fácil de usar. E para terminar, vamos fazer um último exemplo. O último exemplo é quando a gente sabe a diferença de potencial, vamos supor que ela vale 24 volts. A gente sabe também a corrente que circula. A corrente, vamos dizer que essa corrente aqui vale, por exemplo, 4 amperes. 4 amperes. E a gente quer descobrir o valor da resistência. Como que calcula? U é igual a R vezes I, né? U é igual a R vezes I. O U vale 24, o R eu não sei, e o I vale 4 amperes. Isola o R. R é igual a 24, esse 4 que está multiplicando passa dividindo, portanto, R é igual a 6 ohms. Se você submeter um resistor de 6 ohms a uma diferença de potencial de 24 volts, você observa uma corrente elétrica de 4 amperes. Um grande abraço e até a próxima aula.